Você tem pessoas em volta de você. E essas pessoas estão indo para o inferno. E isso é uma realidade, gente. Isso não é, tem gente que acha isso rude, tem gente que acha isso pesado. Ai, que pesado, falou que está indo para o inferno. Mas isso nada mais é do que a pura realidade do que a pessoa vive. Isso nada mais é do que a realidade do que as pessoas estão caminhando, para onde elas estão caminhando. E todos os dias você encontra com essas pessoas. Todos os dias você encontra com familiares, amigos, colegas de trabalho, que vivem o mesmo dia que você, mas estão indo para outro lugar. Não estão indo para a vida eterna, não estão indo para o céu, não estão indo para o lar de glória, estão indo para a perdição e para a morte eterna. Eu não conheço essa pessoa, eu não sei quem ela é, os nossos pastores talvez nunca tenham visto, mas você conhece, você sabe quem ela é. E Deus não te colocou nesse lugar por acaso. Ele te colocou nesse lugar para ser a resposta que essa pessoa precisa. E em todos os ambientes que a gente entra, eu citei alguns aqui, ambiente familiar, com seu pai, com a sua mãe, ou com seus filhos, com seus tios, não sei. Talvez com o seu grupo de amigos, em algum lugar que vocês se encontram, uma vez por mês, 2 vezes por mês, não sei. Talvez lá no seu trabalho, talvez no seu mesmo grupo de amigos, ou mesmo grupo de trabalho, eu não sei. Mas em cada um desses ambientes, eles nos fazem pensar em alguma coisa. Eles nos fazem ter um sentimento. Cada lugar que vamos possui um ambiente distinto. E algumas coisas fazem esse ambiente mudar. Hoje, por exemplo, o Michael, nosso técnico de luz, estava tendo um dia muito bom. Mas quando ele chegou na igreja, ele entrou em luto. Porque quando o pessoal foi desmontar o telão, que o pastor Rafael falou, era emprestado só para a gente ver. Aí a empresa veio desmontar, eles derrubaram o telão. Graças a Deus não foi a gente, irmão. Porque senão a gente ia ter que pagar 2 telões. Mas eles derrubaram. E um dos filhos do Michael, que é essas lâmpadas que ficam aqui em cima, sabe essas lâmpadas aqui? É o filho do Michael. Ele tem o filho que é o Miguel e tem os filhos mecânico dele, que é esse aqui. E eles mataram um dos filhos do Michael. Uma das nossas lâmpadas veio a óbito, depois de uma forte pancada sobre ela. O Michael, naquele mesmo momento, o ambiente de alegria que ele estava, porque ele é um dos mais empolgados, e ele está empolgado com o projeto aqui, que vai ter telão e luz, e uau, ele estava super empolgado, ele já veio me cumprimentar assim, mas Senhor, Dani, que foi, Michael? Não estou bem, cara, não estou bem. Que? Miguel está bem, Carol está bem, alguma coisa aconteceu? Não, cara, a luz da igreja morreu. Eu já até ofereci, quer que a gente faça um velório para ela? Eu faço até um culto fúnebre. Mas em breve a gente vai ter um negócio maior aqui, em nome de Jesus. Vocês têm noção que aquele de domingo era pequeno, né? A gente falou que o nosso é maior. Que o pastor Rafael falou, 19 metros lineares. Mas eu nunca trabalhei com metro linear. São 60 metros quadrados. Aí, agora você achou melhor. Mas agora você achou maior, não achou? Você falou assim, é meu apartamento. Tem gente que é meu apartamento, mas meu apartamento tem tipo isso. Eu falei assim, eu estou comprando 60 metros quadrados, eu não sei nem o que colocar nesse telão, mas a gente vai descobrir. Domingo não ficou bonito aqui? Eu estou focado no domingo ainda, porque eu ainda estou impressionado com aquele negócio que caiu aqui. O ambiente muda de acordo com o que está acontecendo. O Michael estava tendo um dia bom, chegou aqui e ficou meio chateado. Talvez você chegue em casa e uma palavra só muda o teu ambiente. Eu descobri que quando eu quero que minha mulher fique com um ambiente mais feliz em casa, eu olho para ela despretensiosamente e falo, eu acho que você emagreceu. E naquele momento, tudo fica lindo. Em cada lugar, às vezes, eu já trabalhei com algumas empresas onde eu ia trabalhar com elas e você via naquele ambiente que todo mundo estava tenso, todo mundo estava meio desesperado, ou todo mundo estava irritado. Você percebe o ambiente que você está. E existe uma pessoa na Bíblia que estava em um ambiente extremamente preocupante. Sua filha estava morrendo. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 5, versículo 35, na história de Jairo, que você talvez lembre aí de outras lições de escola bíblica, outros cultos, é um personagem muito conhecido. Jairo estava com um problema muito sério.
Sua filha estava doente e prestes a morrer. Era uma doença muito séria. Nós não sabemos exatamente qual era. Nós não sabemos exatamente a fonte desse problema. Mas nós sabemos que esse problema era uma realidade. Sua filha estava prestes a morrer. E isso gerava um ambiente, uma atmosfera. Isso gerava um sentimento naquele lugar. Jairo vivia com isso todos os dias. E então ele ouviu falar que Jesus de Nazaré estava passando por lá. E vai até ele. Ele vai até Jesus e Jesus aceita segui-lo. No meio do caminho aparece a mulher do fluxo de sangue. Você deve lembrar também dessa passagem. A mulher do fluxo de sangue aparece, é curada. E nós entramos na história de Jairo logo em seguida, enquanto Jesus ainda falava com a mulher. A situação de Jairo estava ruim, mas estava prestes a piorar. Versículo 35, enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegaram mensageiros da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e lhe disseram: sua filha... Você tem que falar com mais luto. Mais luto. Precisa um pouquinho mais de pesar na voz. Porque não foi o LED do Michael que morreu. Foi a filha de Jairo. Então, dá uma compostura. Aí você vai falar: Jairo, sua filha morreu. Viu que o ambiente ficou até mais pesado? Você sabe que a menina viveu no final. Você já sabe, você já leu essa passagem. Mas o ambiente até pesou agora. Porque é uma notícia difícil de dar. É as notícias que os médicos estavam esperando para dar para o pastor Rafael e para minha tia Juliana. Seu filho morreu. Então, para que continuar incomodando o mestre? Esquece disso. Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse a Jairo. Agora, como que você falou? A menina morreu? Jairo? Tá, agora você vai fazer Jesus. Jesus não falou com luto, ele sabia o que ele estava fazendo. Jesus vira para Jairo e diz: apenas creia. Ele vira para Jairo no meio dessa notícia totalmente terrível, totalmente que deixa a pessoa totalmente desestruturada, e fala algo inesperado: não tenha medo, apenas creia. Então Jesus deteve a multidão e não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto com muito choro e lamentação. Eu não vou pedir para você chorar e lamentar, a gente não é tão teatral assim. Mas, graças a Deus. Mas, você consegue imaginar o que está acontecendo? Você chegar numa casa onde alguém acaba de falecer. E no meio dessa casa, muitas pessoas já estavam ali, inclusive aguardando a morte da menina. E todos eles chorando. Daqui a pouco a gente vai ver um pouquinho mais disso. Todos eles chorando, lamentando, em prantos. Jesus chega nesse ambiente. Jairo chega nesse ambiente. Você consegue traçar claramente que ambiente é esse. Você consegue traçar claramente qual é o ambiente que Jairo estava vivendo e que a partir daquele momento passaria a viver um ambiente ainda pior. Jesus, 39. Então entrou e perguntou. Jesus viu esse grande tumulto, então entrou e perguntou: por que todo esse tumulto e choro? A criança não morreu, está apenas dormindo. A multidão riu de Jesus. Ele, porém, fez todos saírem e levou o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos para o quarto onde ela estava deitada. Segurando-a pela mão, disse-lhe: Talita, cumi, que quer dizer: levante-se. A menina, que tinha 12 anos, levantou-se de imediato e começou a andar. Todos ficaram muito admirados. E Jesus deu ordens claras para que não contassem a ninguém o que havia acontecido e demandou que dessem alguma coisa para a menina comer. Jairo era a resposta que a sua casa precisava.
Jairo era a resposta que o ambiente do seu lar, o seu ambiente familiar precisava. Eu imagino como estava a casa de Jairo durante aqueles dias. E agora eu consigo imaginar melhor ainda, porque minha casa viveu algo muito parecido no último mês e meio. De você não ter certeza, de você não ter nem quem culpar. Você não pode culpar alguém por uma doença. Não dá para colocar a culpa na mulher de Jairo, ou no próprio Jairo, ou em sua filha. Quem era culpado pela doença? Ninguém. E aí o ambiente vai ficando cada vez pior com a piora daquela menina. Conforme seu pai, que a viu nascer, que a pegou no colo, via seu estado deteriorando, o ambiente em sua casa começa a ficar cada vez pior. Eu imagino que a mulher de Jairo começa a ficar desesperada. Eu imagino que o próprio Jairo começa a ficar desesperado. Eu imagino que os encontros de Jairo na sinagoga eram cheios de choro e clamores. O ambiente estava pesado, o ambiente estava carregado, o ambiente tinha cheiro de morte. Ele só não sabia quando. Mas quando ele ouve que Jesus está passando por ali, ele percebe que Jairo, ele mesmo, era a resposta que o seu lar estava precisando. Nenhuma das outras pessoas daquela casa poderia fazer o que Jairo fez. Nenhuma outra pessoa daquela casa se importava como Jairo se importava. Tinha as coisas claras como Jairo tinha. Tinha as prioridades que Jairo tinha. E ele tinha que entender o que ser a resposta quer dizer. O que ser a resposta para transformar o ambiente quer dizer. O que afinal quer dizer você ser a resposta para transformar o teu ambiente de trabalho? O que quer dizer você ser a resposta para transformar o ambiente da tua escola? O que quer dizer você ser a resposta para transformar o teu ambiente de casamento ou o teu ambiente de criação de filhos? Porque se você está esperando alguém de fora vir e resolver, ninguém irá. Porque Deus levantou você para ser a resposta que a sua família, que o seu trabalho, que os seus amigos precisam ter. Você é a resposta que Deus levantou. E nessa história nós temos 3 tipos de pessoa que interagem com o ambiente. Nós temos 3 tipos de pessoa se relacionando com o mesmo ambiente. 3 tipos de pessoas se relacionando com o ambiente da morte da filha de Jairo. Com a morte de uma criança de 12 anos. A primeira é as pessoas que vivem o ambiente. Então você pode repetir o tópico, está ali escrito. O primeiro tipo de pessoa. Os que vivem o ambiente era Jairo e sua família. Jairo e sua família. Mas ninguém vivia aquilo. Alguns interagiam com aquilo, mas mais ninguém vivia aquilo. Jairo e sua família viviam aquele ambiente há certo tempo. E eu imagino que Jairo, como um bom pai, buscou todas as respostas para a sua filha. Buscou todas as alternativas, assim como a mulher de fluxo de sangue fez em sua doença. Muito mais um pai faz pelo seu filho. Ele buscou todas as alternativas, ele buscou todas as respostas, mas mesmo assim, o ambiente que Jairo vivia continuava se complicando. E talvez você esteja aqui, e você vem aqui na igreja, e aqui é como se fosse um renovo para a sua vida. Porque aqui o ambiente é agradável, aqui o ambiente é mais leve, aqui até quando há correção, ela vem para bem. Porque é isso que é a correção de Deus gera vida. Então até quando o pastor vem com uma palavra mais exortativa, com uma palavra de correção, ou com uma proposta que às vezes parece até estranha, o ambiente parece agradável, porque a presença de Deus está aqui. Mas aí você sai daqui, vai para a tua casa, vai para outros ambientes, e você fica se perguntando, cadê aquele ambiente que eu estava vivendo ontem?
Cadê aquele ambiente de terça-feira? Cadê aquele ambiente de domingo? Aonde foi aquela paz? Aonde foi aquela tranquilidade? Porque quando eu entro na minha casa, parece que eu estou em guerra. Quando eu entro no meu trabalho, parece que eu estou em guerra. Quando eu vou falar com os meus filhos, parece que eu estou em guerra. Quando eu vou falar com a minha esposa, com o meu marido, parece que eu estou em guerra. Quando eu olho para a minha vida, parece que a minha vida está indo de mal a pior. Parece que os ambientes nos quais eu vivo estão indo de mal a pior. E você fica perguntando, eu vou buscar resposta. E você vai buscar resposta em tudo quanto é tipo de lugar. Se é doença, você vai atrás de todos os médicos. Se é uma condição financeira, você vai atrás de todos os especialistas. Se é algo de casamento, você vai atrás de todos os aconselhamentos. Mas nada parece mudar o ambiente. E só você sabe o que você está passando. Porque ninguém mais, além de Jairo e sua família, viviam aquele ambiente. Ninguém mais, além de Jairo e sua família, viviam aquela situação. As pessoas que mais sofreram com a situação do Tiago, por exemplo, foi a Juliana, mãe dele, e o pastor Rafael, tio que cumpriu sua função de pai na vida do Tiago. Eu sofri muito, mas não se compara a um pai vendo o seu filho partir. Porque eu não vi o Tiago nascer, ele é mais velho do que eu. Eu não acompanhei a criação do Tiago. Ele é como um irmão para mim. Mas perder um irmão é mais natural do que perder um filho. É triste, mas é mais natural. Jairo e sua esposa, apenas eles sabiam o que estava acontecendo. Apenas eles podiam compreender o tamanho do ambiente terrível que eles viviam em sua casa. E enquanto eles ainda falavam com Jesus, o ponto mais baixo daquele ambiente acontece. As pessoas vão até Jairo, mensageiros enviados de sua casa, e dizem, Jairo, sua filha, dá a notícia de novo, só para beber uma água. Era o ponto mais baixo da vida de Jairo. Era o ponto mais baixo do ambiente que Jairo vivia. No momento que Jairo ouviu essa notícia, ele deve ter pensado, o ambiente da minha casa nunca mais será o mesmo. O ambiente da sinagoga no qual eu congrego nunca mais será a mesma. Ele era o líder da sinagoga. Nunca mais será a mesma, porque todos os dias que eu for na sinagoga eu vou lembrar do que minha filha fazia lá. Todos os dias que eu entrar em minha casa eu vou lembrar do que minha filha fazia lá. O ambiente em que minha vida está nunca mais será o mesmo. Nunca mais será a mesma coisa. Aquele era o ponto sem volta. Aquele era o ponto sem volta para Jairo. A notícia que entregaram a ele era a pior notícia que ele poderia receber. Jairo, não precisa mais procurar resposta. Não precisa mais procurar solução. A sua filha já morreu, não tem mais o que fazer. E apenas Jairo sabia o que estava acontecendo. Talvez você esteja aqui, você está caminhando para esse fim. Talvez você esteja aqui e as pessoas à sua volta, as pessoas nos ambientes no qual você vive, estão caminhando cada vez mais para uma notícia sem volta. Um casamento que você fala, não tem mais jeito. Um familiar que você fala, esse aí não se arruma mais. Esse aí já está entregue demais na mão de outras coisas, na mão de vícios, na mão de desejos, na mão de todas as coisas. Não, meu trabalho não tem mais volta. Ou o ambiente, minhas amizades não tem mais volta. Você fica pensando, daqui não tem mais como melhorar. Daqui não tem mais como melhorar. E enquanto você pensa isso, você encontra o segundo tipo de pessoa. Porque Jairo volta para sua casa. Jairo vai com Jesus até a sua casa e encontra o segundo tipo de pessoa. Versículo 38. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto, com muito choro e lamentação. As pessoas dessa época, na cultura judaica, dessa época do primeiro século, era muito comum você contratar pessoas para chorar a morte de alguém. Parece estranho para a gente, mas para eles era algo comum. Eles faziam velórios com muito choro, com muita lamentação, e eles pagavam pessoas pranteiras profissionais,
que iam até esses lugares e choravam a morte de um ente querido. Quando Jairo chega na sua casa, já com a notícia de sua filha morta, ele encontra as pessoas que gostam daquele ambiente. Então, só para a gente relembrar, qual é o tipo de pessoa que Jairo e sua família era? Os que vivem. Mas ele chega e encontra o segundo tipo, que são aqueles que gostam do ambiente. Gostam do ambiente de fracasso. Gostam do ambiente de derrota. Eles não imaginam o que você passa, mas eles amam uma derrota. Jairo estava cercado por pessoas que queriam ver aquele ambiente perpetuar, continuar. Estavam torcendo, tomara que piore, porque daí eu vou receber um dinheirinho. Tomara que piore, que daí vai ser bom para mim. Porque a filha de Jairo morrer, ficar viva ou morrer, não impactava em nada a vida dessas pessoas. Impactava a vida de Jairo. Impactava a vida de sua família. Mas quando ele chega no lugar de sua casa, no ambiente de sua casa, ele encontra pessoas que apoiam ambientes de derrota. Ele encontra pessoas que apoiam ambientes piores. Pessoas que torcem para que o ambiente piore. Torce para o teu casamento acabar. Torce para o teu filho piorar. Torce para tuas amizades irem embora. Torcem para todos que você conhece continuarem indo para o inferno. Pessoas que gostam do ambiente de condenação. Gostam do ambiente de derrota. Para eles, tanto faz ou tanto fez, contanto que piore. Pessoas que até lucram, não apenas financeiramente, mas que seu coração é abastecido pela derrota dos outros. Eles ficam esperando todo dia alguém chegar falando que está derrotado. Uma fofoca de derrota nova. Os fofoqueiros da desgraça. Eles nunca chegam falando, cara, você não acredita, fulano aceitou Jesus e vai para o céu. Cara, sabe aquela pessoa lá que estava endividada até as tampas? Então, cara, conseguiu se organizar, pagou tudo bonitinho, não está devendo para mais ninguém. Não, eles não querem isso. Eles querem falar assim, sabe a Adriana do RH? A Giota pegou ela. Você fala, meu Deus, você está feliz com isso? Aí que eu estava esperando para ver o que vai acontecer, né? Você está esperando a derrota do outro? Como assim? São pessoas que são abastecidas por esse ambiente. São pessoas que o seu dia a dia, que a sua conduta, que o seu coração, que a sua mente, que a sua língua, são abastecidos por derrota. Eles gostam disso. Eles gostam de incentivar a tua derrota. Eles gostam de incentivar o ambiente de choro e lamentação. Mesmo Jesus falando o contrário. Lembra lá o que aconteceu? Só até esqueci o versículo. No versículo 40, a multidão riu de Jesus. A multidão olha para Jesus e escarnece dele, porque eles falam, o que esse louco está pensando? O que esse louco está pensando, vindo aqui perturbar meu ambiente de ganhar pão, meu ambiente de ganhar o meu dinheirinho? Ele não está vendo que a filha de Jairo ter morrido é bom para mim? Ele não está vendo que a filha de Jairo ter morrido é bom para os meus negócios? Desde que tudo isso começou, desde que a notícia chegou em Jairo, essas pessoas insistem com ele, para de importunar o mestre, para de procurar resposta, para de procurar Jesus. Eu interagi com uma pessoa uma vez, que precisou fazer terapia, e ela foi num terapeuta que não era cristão. E a terapia tem um negócio, se a pessoa não tem uma ética profissional maravilhosa, ela vai colocar dela na terapia. Ao menos que ela tenha uma boa ética profissional, como temos muitos psicólogos aqui, que têm uma ética maravilhosa. A primeira coisa, quando essa pessoa falou do casamento dela, a primeira alternativa foi, por que você não divorciou ainda? Imagina a psicóloga, que era para ajudar, falando isso para a pessoa. Já conheci outras psicólogas cristãs que falam, que procuram tudo, todas as alternativas, menos essa. Por quê? Elas querem que dê certo.
Elas querem que dê certo, elas querem que a filha de Jairo sobreviva, elas querem que o casamento sobreviva, elas querem que o trabalho prospere, eles querem que a amizade continue. Mas essas pessoas não, elas gostam do ambiente de derrota. Então a primeira opção é: para de procurar resposta. Larga a mão, Jairo, da tua filha, ela já foi. Para de tentar salvar o teu marido e a tua esposa. Ele nunca vai aceitar Jesus. Talvez você já tenha ouvido isso. Para de salvar teu filho. Ele não tem jeito. Talvez você já tenha ouvido isso. Ao invés de falar: irmão, traz ele aqui no culto jovem. A gente tem um pastor de jovem que é meio doido igual ele vai se identificar. Meu pastor de jovem já falou: todo adolescente é sequelado. Não, depois melhora. Mas a gente tem um pastor de jovem que sabe lidar com eles, que quer ver teu filho dar certo, que quer ver teu filho ser um sucesso, espiritualmente, profissionalmente, no relacionamento. Mas não, a coisa que você ouve é: para de procurar a resposta. Jairo, para de importunar o mestre. As pessoas que gostam do ambiente. E o ambiente só começa a mudar a partir do momento que essas pessoas saem. A filha de Jairo estava morta. De acordo com Jesus, não. Mas para nós estava. Para nós estava morta. E no versículo 40 diz: depois que a multidão ri de Jesus, ele não dá bola para elas. Ele não dá bola para as multidões. Você percebe que Jesus não bate boca com a multidão? Já percebeu isso? A multidão vem e quer que tudo dê errado. Jesus não bate boca. Jesus não argumenta. Quem Jesus queria ajudar? A multidão ou a família de Jairo? Então Jesus fala: todo mundo sai, porque não é com vocês que eu vim lidar, é com a família da menina. O ambiente só começa a mudar quando essas pessoas que apoiam a derrota são retiradas. Ele, porém, fez todos saírem e levou o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Então, dentro daquele lugar, dentro daquele quarto, só tinham as pessoas que importavam. Não tinha ninguém torcendo para dar errado. Não tinha ninguém torcendo para ser uma derrota, ser um fracasso. O pai, a mãe, os 3 discípulos e Jesus. Quando toda a multidão vai embora, o ambiente começa a ser transformado. Porque já não há mais o choro e a lamentação. Aquilo ficou para o lado de fora. Não há mais pessoas no ouvido de Jairo, no ouvido da mãe da menina, falando: esquece isso. Você vai ter que se acostumar a viver assim agora. Você vai ter que se acostumar a viver sem resposta. Você vai ter que se acostumar a viver na desgraça. Essas pessoas são mandadas para fora. Jesus fala: nada vai mudar enquanto essas pessoas permanecerem aqui. Quando isso acontece, aquele ambiente estava pronto para a transformação que ia acontecer. Jairo ainda não estava feliz, gente. Amém? Estava feliz ou não? Não, a menina estava morta aí na frente dele. Mas Jairo já começava a perceber que algo estava pronto para acontecer. O ambiente estava pronto para mudar. O ambiente não era mais o mesmo do qual ele deixou quando ele foi chamar Jesus. O ambiente não era mais o mesmo de que ele encontrou quando chegou em sua casa. O ambiente agora estava recheado da expectativa de o que Jesus vai fazer agora. Porque eu sei que ele vai fazer alguma coisa. Eu não sei o que Jesus vai fazer na sua vida. Esse é o legal. Eu não sei exatamente o quê. Eu não sei exatamente quando. Mas eu não tenho dúvida que ele vai fazer alguma coisa na tua vida. Eu não tenho dúvida que Jesus vai transformar os ambientes no qual você está inserido. Eu não tenho dúvida que Jesus tem poder, absoluta autoridade para transformar ambientes de morte em vida na tua vida. Jairo, chama Jesus para dentro da tua casa, porque ele vai operar um milagre na tua vida. Porque ele vai operar um milagre na tua história. E então Jairo está dentro daquela sala com o último tipo de pessoa. E esse é único. Esse não é um conjunto de pessoas.
Esse é apenas um. É aquele que transforma o ambiente. Na frente de Jairo, não tinha mais multidão, não tinha mais choro, não tinha mais os problemas. Na frente de Jairo agora só tinha Jesus. Na frente de Jairo estava agora Jesus. O único que poderia transformar aquele ambiente era Jesus. Quem é a única pessoa que tem poder para transformar a morte em vida? Jesus. Mas ninguém tem esse poder. Mas ninguém tem essa capacidade de falar para o morto: volta, e voltar. Nenhum médico, nenhum especialista, com seus próprios poderes, pode falar: eu vou fazer essa menina melhorar. Não tinha mais jeito. O problema é que Jesus não estava lá quando a menina estava doente e morreu. Jesus não iria passar pela casa de Jairo. Jesus não iria passar por aquele lugar. Aquele que transforma o ambiente foi chamado para aquele lugar quando Jairo deixou de ouvir a multidão e chamou Jesus para aquele lugar e não a multidão. Jesus mudou a sua rota quando Jairo foi a resposta. Jairo não tinha poder. Você tem poder para salvar alguém? Você tem poder para voltar alguém para a vida? Para curar uma doença? Para levar alguém para o céu? Não, mas você tem poder para chamar aquele que transforma para dentro do ambiente. Eu não tenho poder para ressuscitar ninguém. Eu não tenho, gente, a gente não tinha poder nenhum ali sobre o Tiago, nenhum sobre ninguém. Eu não tenho poder sobre a minha própria vida. Se Cristo quiser que eu viva, viverei. Se Ele quiser me levar, me levará. Eu não tenho poder sobre isso. Mas eu tenho poder para chamar aquele que transforma, que tem poder para alterar o ambiente de morte para a vida, de guerra para a paz, para dentro da minha casa, para dentro do meu coração, para dentro do meu trabalho, para dentro das minhas amizades, e apresentar: esse aqui que eu falei para vocês, é Ele que vai transformar tudo nesse lugar. Jairo chegou em sua casa falando: minha esposa, fique tranquila, porque o Mestre veio e Ele tem poder para ressuscitar a nossa filha. Os outros falavam ainda: Jairo, deixa quieto, deixa como está. Mas Jesus para ele, no versículo 36 diz: não tenha. Então repete mais alto: não, apenas creia. Olha que mensagem oposta que Jesus dá comparado à multidão. Olha que resposta oposta Jesus te dá comparado ao que você tem ouvido por aí. Não tenha medo, não se preocupe, não se desespere, apenas creia, porque Jesus sabe o que está fazendo. Jesus tem poder para mudar. Jairo foi a resposta quando ele teve coragem de chamar o único que pode transformar os ambientes. Enquanto você continuar buscando em tantos lugares, você vai encontrar respostas vazias, ou respostas de derrota. Enquanto você ficar tentando salvar o seu casamento na base do que a multidão fala, teu casamento vai continuar sendo um ambiente de derrota, vai continuar sendo um ambiente de guerra. Enquanto você quiser salvar a tua própria vida, baseado no que a multidão fala. Você viu aqui o pastor Renato fazendo cura interior versão 2.0 aqui? Falando quantos adolescentes passam por esse problema constantemente. Por quê? Porque estão dando ouvido para a pessoa errada. Estão dando ouvido para o tipo de pessoa errada. Estão dando ouvido para a multidão que lamenta e ganha para chorar. Mas não estão dando ouvido para Jesus. Não estão chamando Jesus. Você fica olhando essas pessoas que você convive todo dia. Todos os dias você convive com pessoas que estão indo para um lugar diferente do seu. Estão indo para o inferno, onde não tem Jesus, onde não tem vida, onde não tem paz, onde não tem amor, nem alegria, nem nada. E elas não conhecem aquele que pode transformar o ambiente. Essas pessoas que estão mortas espiritualmente, assim como a filha de Jairo estava, elas não conhecem o poder de Jesus. Só que se Jairo nunca tivesse chamado Jesus, nunca irão conhecer.
sua filha nunca iria conhecer o poder de Jesus. Se Jairo não tivesse ido até o mestre e falado: mestre, me acompanha, que tem gente morta que o Senhor precisa ressuscitar. Mestre, me acompanha aqui, porque tem uma pessoa que o Senhor precisa falar para ela: Talita cumi, menina, levante-se. Porque eu sei que quando o Senhor falar vai acontecer. Mas se o Senhor não for até lá, se eu não levar o Senhor comigo, ela nunca vai te encontrar. Ela nunca vai te encontrar. Se você não tiver a coragem de ser a resposta, você nunca irá ver o milagre. Se você não tiver a resposta de chamar por aquele que transforma os ambientes, você nunca verá o que aconteceu com a filha de Jairo. Versículo 41, segurando-a pela mão disse: Talita cumi, quer dizer, menina, levante-se. E no mesmo momento, a menina que tinha 12 anos teve seu fôlego de vida restaurado assim. Irmãos, se você não tiver medo e apenas crer, você verá pessoas que o fôlego de vida já deixou suas vidas voltarem a respirar. Essa é a fé que temos que ter em Cristo. Essa é a fé que temos que ter no Mestre. Você é a resposta, não porque você tem a resposta, porque você conhece aquele que é a resposta verdadeira. Você já o conheceu, você já foi tocado por Ele, você já foi transformado por Ele. Agora é hora de levar Ele para aquelas pessoas que estão mortas lá no teu trabalho, lá nas tuas amizades, lá no teu casamento, lá na tua casa. Essas pessoas não conhecem a Jesus. Essas pessoas não têm coragem de chamar a Jesus. Inclusive, muitas delas falam: e na igreja? Pelo amor de Deus, para com isso. Falar com Jesus? Prefiro 1000 coisas. Se você não chamar Jesus para perto delas e apresentá-lo, ninguém vai. Está na hora de, assim como Jairo fez, você ser a resposta para transformar de forma definitiva os ambientes nos quais você tem vivido. Os ambientes nos quais você tem passado a sua vida. Parar de ver aquelas pessoas e ficar quieto, falando: não, eu vou deixá-las morrerem mesmo. Mas ver aquelas pessoas e pensar no teu coração e pensar consigo mesmo: eu vou chamar Jesus aqui, porque eu tenho certeza que eu verei um milagre. Eu tenho certeza que se Jesus apenas falar com ela: menina, levante-se. Fulano, volte à vida. Fulano, volte à vida, eu quero te dar uma vida melhor. Eu tenho certeza que você verá milagres acontecendo. Enquanto você não tiver coragem de chamar a Jesus para transformar o ambiente, os ambientes não irão mudar. Somos a resposta quando chamamos Jesus para dentro dos ambientes. Você que quer chamar Jesus para a tua vida, para o teu coração, respira fundo, arranja força. E você que quer Jesus nos teus ambientes, fique em pé junto comigo.